sobre a questão da reunião com as lideranças mundiais. Eu vou fazer a pergunta a mim, que é a pergunta que você faria. Então eu vou contracenar comigo mesmo, que é uma forma mais concreta que eu encontrei de poder transmitir isso a vocês, tá bom? Carlos, houve o encontro? Sim. E o que aconteceu no encontro? Aconteceu uma exortação, aconteceu um chamamento para as coisas relacionadas a esse planeta e aconteceu a notificação de data e hora em que eles irão manifestar após o finalzinho de setembro de 2019. Eu sei que existem muitos vídeos aí que falam de Nibiru, tanto bem como mal. Eu sei que a maioria acredita, que a maioria não acredita. Eu entendo e compreendo você. Por quê? O meio de comunicação, internet, esse acesso livre a todas as pessoas, ele pode ser usado tanto como ferramenta para o bem, como também para o mal. O interessante seria, se todos vocês aí do grupo conseguissem falar inglês, ou pelo menos entender o inglês. Quando você navegar pelo YouTube e você vê um vídeo em inglês falando de Nibiru e não tiver ali legenda, procure baixar o vídeo do YouTube, baixe um programa, insira esse vídeo dentro desse programa e coloque a legenda, porque vai ser interessante. Existem trocentos conteúdos no YouTube e trocentos conteúdos em inglês escrito através de busca no Google que falam de coisas que vocês nem sequer imaginariam, ok? Então não espere uma pessoa aqui do Brasil falar acerca de Nibiru ou acerca de qualquer outro tema que você tenha interesse, como é o caso da expedição na Antártica, como é o caso de movimentações em Marte, como é o caso de movimentações em Saturno. Então seria interessante vocês começarem a se preocupar, né, em querer também estudar uma outra língua que é o inglês, porque em inglês o que tem de pessoas especializadas que falam acerca de Nibiru, você ficaria com o cabelo em pé. E se você fosse careca, o teu cabelo nasceria. Pode ter certeza absoluta disso. E são conteúdos assim riquíssimos, cheios de novidades, né, que podem nos alegrar a todo momento, porque são fatos verídicos. Então, nessa reunião, o que aconteceu foi isso. Eu não estive nessa reunião, tá? E recentemente, como eu fui na base lunar e na grande cidade, anterior à postagem que eu fiz, né, sobre os Deltas Serafinos, na base lunar eu fui informado sobre algumas coisas que aconteceu, mas nenhum deles, como no caso Mazazael, me informou a fundo aquilo que aconteceu, porque na verdade o que aconteceu é o que de fato eu já mencionei para vocês diversas vezes. Nós temos a infelicidade de termos um governo, né, mundial. Quando eu falo um governo mundial, envolve todos os países, que é covarde, tá? E dentre essa covardia, nós temos o governo brasileiro, que é, na verdade, um bunda mole acerca desses acontecimentos em geral. O que impediria, tá, os governos do mundo mostrarem o que tem? Muitos acreditam que na Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un, ele está ameaçando, ou um tempo atrás, ameaçou o mundo com seus testes, né, de míssil balístico. Não, gente. Aquilo ali foi só uma máscara. Kim Jong-un, aquele líder da Coreia do Norte, ele, na verdade, debaixo do cenário mundial, para as lideranças como China, Rússia e Estados Unidos e França, ele ia divulgar naves alienígenas e corpos que estão em animação suspensas de alienígenas. Carlos, como você sabe isso?
Podem acreditar. Podem acreditar. Então, para que ele chamasse a atenção e para que o mundo observasse, eles começaram a usar vídeos antigos, aqueles vídeos de teste de míssil balístico subindo e caindo próximo ao mar do Japão. Aquilo ali é vídeo antigo, gente, que foi reeditado e remasterizado. A remasterização, ela serve para aumentar a qualidade dos pixels. Eu acho que é isso mesmo, a qualidade. Então, se um vídeo ele é digital, ele passa a ser HD. Não fica tão bom. Mas aí basta um especialista em imagens, né, em edição, dar uma tonalidade ao vídeo, colocar um preto com branco, meio avermelhado, aquela cor assim meio quente que fala, que você vai ter aí um vídeo que parece que foi feito naquele momento, tá? Então, naqueles vídeos que foram divulgados de Kim Jong-un lançando lançando os mísseis balísticos, a movimentação da Coreia do Sul, aquilo lá foi um teatro. Por quê? Porque Kim Jong-un, através dos seus consulados, notificou essas lideranças do mundo. Ok? As lideranças do mundo iam se mobilizar, os Estados Unidos ia lançar 19 mísseis, tá, que carregavam ogivas termonuclear de fragmentação e lançar em território coreano para destruir praticamente a Coreia. Tudo porque Kim Jong-un ia mostrar as naves encontradas debaixo do solo, em cavernas na própria Coreia. Existe uma montanha na Coreia do Norte que é muito sagrada para o ditador e para os seus ancestrais, e também para a própria Coreia do Sul. Essa montanha é chamada a Montanha dos Deuses. Por que será? Porque o Deus bíblico desceu ali? Não. Porque é ali que foi encontrada a primeira nave que deu a eles o conhecimento de uma vida em outro planeta. Tá? Há um tempo atrás, isso foi no ano de 2010, quando a Gnachete passeava comigo em todo esse planeta, dentro das dimensões, aí segue-se o exemplo que eu dei. Seria como se eu estivesse caminhando no shopping livremente e através da vitrine o manequim fosse a realidade física deste plano do qual estou aqui, inclusive, falando com vocês. E eu fui nos Estados Unidos, eu fui na Europa, eu fui na América Central, aqui na América do Sul mesmo, né, em vários países, tudo dentro das dimensões. Então não houve necessidade de passaporte e nem visto. Tá? E eu fui no Japão, eu fui na Tailândia, principalmente na ilha de Singapura, no Egito, no Oriente Médio. O Oriente Médio ali, ele tem 804 naves Anunnakis, Pleiadianas, Niburianas enterradas debaixo do solo. E são naves que têm 60 quilômetros de comprimento por 52 quilômetros de largura e 80 metros de altura. São naves assim extraordinariamente grandes e que estão entre 16 e 41 metros abaixo da Terra. Essas naves, elas ficaram ali quando houve o grande dilúvio. Houve a inundação do planeta por consequência da aproximação de Nibiru. As placas de gelo que já tinham sido criadas, porque lembram da história que eu contei de Atiliu e dos Aquerins? Pois bem, se você não sabe, pergunte ao Murilo, que ele vai te indicar. Ali naquele momento, quando as placas de gelo, que eram maiores do que a própria Torre Eiffel, na França, e maior até mesmo do que a altura do Cristo Redentor,
ela se rompia, se dilatava e se lançava no mar, criou-se ondas gigantescas e o nível do oceano subiu. Entendeu? Não foi uma chuva. Choveu? Choveu, por causa da quantidade de umidade que estava inundando sobre a Terra, mas não foi a chuva que propositou o dilúvio. Foi o deslocamento do eixo da Terra, de Eleape, por consequência da passagem do corpo planetário Nibiru e por causa das placas colossais que se quebravam e se arremessavam do próprio oceano, criando ondas violentas. Então essas naves que foram deixadas para trás, não foi porque elas estavam com defeitos, foi porque Enki, melhor dizendo, Enki, Ea, na verdade, significa aquele que tem o direito de sentar sobre o trono. E Enki, fragmentado na divisão, vai significar aquele que constrói vida e pode tirar, porque recebeu honras do Criador e da Criadora. Esse é o significado de Enki. Então, pessoal, essas naves foram deixadas ali pelo geneticista Enki, né, e por Ninurta também. E duas delas foram deixadas por Nimá e uma por Inanna. E naquele momento, quando houve a elevação da água, obviamente lamas e mais lamas foram descendo, tampando todas as naves, e elas foram ali ficando. E de acordo com o passar dos anos, a movimentação do vento, trazendo terra, trazendo areia, né, ou outras coisas que aconteceram, porque o Nibiru não passou, não foi só uma vez aqui, tanto é que ele está de volta. E essa é a última passagem dele para o cumprimento da determinação do Criador deste céu, dessa dimensão e densidade, como por determinação do Criador e da Criadora que habitam a milésima dimensão. Ouvem o vídeo que eu gravei no YouTube lá sobre um lugar inexplicável 1 e um lugar inexplicável 2, para vocês saberem como é o Criador e a Criadora. Então, nesses lugares que eu passei com a Gnachete dentro das dimensões, eu fiquei maravilhado, horrorizado com tudo que eu vi. Bases intraterrenas antigas que guardam tecnologias extraordinárias, como nas montanhas do Peru, tá? Em Nazca, em Pumapunco, no Equador existe uma nave colossal no subsolo. Recentemente, no programa do Corey Goode, o Emer, acho que ele chama Emert, ele divulgou isso, tá? E é verdade dele. Então, assim, esse ditador coreano, ele teve acesso, na verdade, o seu avô, após a guerra entre Estados Unidos e Japão, né, onde o Japão se juntou aos Estados Unidos, acho que foi isso mesmo, né? O Japão se uniu não, a Coreia do Sul se uniu com os Estados Unidos, desculpa, e guerreou contra a Coreia do Norte, né? Então aí houve a separação das Coreias. Naquele momento, com o lançar de bombas, de mísseis, aquela coisa toda, quando cessou a guerra, houve o acordo, houve a reconstrução da Coreia do Norte, como também da Coreia do Sul, que hoje é de uma modernidade sem igual. E naquele momento ali, o bisavô, né, o avô de Kim Jong-un, ele fez a descoberta dessa nave. Então, eles começaram a explorar as cavernas. Aí ele voltou ao antepassado, e onde ele simulou a história dos seus antepassados ali, que reinaram onde hoje é a Coreia, que dizia que ali era a Montanha dos Deuses. Por quê? Porque ali é onde descia essa nave que foi encontrada. E como descia essa nave que foi encontrada, essa nave ela foi deixada ali. Por quem? Pelos niburianos. Porque quem esteve ali foi Enlil, irmão, herdeiro direto do trono de Nibiru, após a sucessão de Anu. Ok? Essa nave foi deixada ali. E com o passar do tempo, conforme eu expliquei, erosões causadas por tempestades, terremotos, foram compactando a nave mais a mais no solo.
Eles têm essa tecnologia, né? A Coreia do Norte tem tecnologia que conseguiram realizar através da tecnologia reversa. Aquilo que falam da Coreia do Norte, tirando a questão imperialista, ditatorial, da ditadura ali pelo imperador, né, pelo líder coreano Kim Jong-un, tirando aquilo ali, o resto que fala da Coreia é mentira, tá? Aquelas filmagens apresentadas dos mísseis balísticos, testes no mar do Japão, mentira. Ah, Carlos, mas eu vi na reportagem que realmente o míssil caiu no Japão. Sim, mas não foi um míssil coreano. Imagina só, se os Estados Unidos pintasse uma das suas ogivas com uma bandeira afegã e lançasse na Alemanha, todo mundo ia achar que é um míssil afegão. Isso parece que ninguém pensa, né? Então, um exemplo. A Rússia pode pintar resquícios de um míssil com numeração falsa, mas com a bandeira ali dos Estados Unidos e lançar aqui no Brasil. Se os nossos militares, quando chegar, né, olhar aquela ogiva que foi detonada parcialmente ou caiu, não detonou, com a bandeira americana, o que você vai interpretar? O que a imprensa vai querer te passar? Que os Estados Unidos declarou guerra ao Brasil, não é verdade? Então, esse negócio de míssil para lá, míssil para cá, isso aí é balela. Tá? Isso aí, cada nação pode pintar o seu míssil com a bandeira respectiva do país que ela quer. É complicado, gente, né, tratar desse assunto aqui. Não vou ficar tratando não, porque o vídeo vai estender demais. Já está com 53 minutos e 47 segundos, vai estender demais. Então, só para vocês entenderem. Então, esse chamamento na reunião com esses líderes, né, mundiais foi justamente por isso. Porque eles iam propiciar o ataque na Coreia. Quando houve a sinalização da federação, e a federação, em outras palavras, para você entender, ameaçou as lideranças e ordenou que da nossa base aqui na Lua saísse alguns cruzadores e algumas naves e passasse lentamente por algumas metrópoles, os governos do mundo quiseram indagar acerca da aliança que foi feita pelos nossos antepassados e o acordo. Só que para eles não tem esse acordo. A hora que eles quiserem vir, eles vão vir, mas eles têm que cumprir a vontade do Criador e da Criadora e do Criador deste céu e dessa dimensão, dessa densidade. Entendeu? Então, como eles iam fazer só uma pequena intervenção, as lideranças do mundo, né, optaram por chamar Kim Jong-un e explicar para ele que não poderia ser feito dessa forma. Mas até que isso fosse conseguido, houve o rumor de guerra, aqueles vídeos, né, de testes antigos de projéteis balísticos, né, intercontinentais, que ele estava desenvolvendo, que na verdade ele já tem há muito tempo, e ele consegue sim atingir qualquer parte dos Estados Unidos. Essa não é a preocupação, porque qualquer ogiva nuclear, quando arremessada com a intenção de destruir uma nação, é interceptada por civilizações alienígenas imediatamente. Quanto a isso, não precisa ter preocupação, não. Quando ocorrer a guerra nuclear, que vai ocorrer, vai ser para cumprir aquilo que está escrito nas linhas temporais programadas desse planeta. Por isso que o planeta ele tem se preocupado em se matar, em morrer, porque ele precisa amenizar a sua própria dor. Não é verdade? É como se nós fôssemos o câncer deste planeta e a quimioterapia fosse o calor, o frio demais, muita tempestade. Então, os fenômenos da natureza é como se fosse a quimioterapia para nos eliminar, como se nós, tá? Só um exemplo, fôssemos o câncer deste planeta. Entenderam? A verdade, infelizmente, é essa, porque nós fizemos tudo de errado e nós herdamos dos nossos antepassados tudo de errado. Hoje se maltrata muito uma criação que tem um valor tão estimado como o seu valor, que você se julga como valoroso. As pessoas enforcam gatos, batem e matam cachorro. Tem gente que tem gato em casa e fica beliscando o gato, fica batendo o gato, fica afogando o gato na água, eu sei disso, tá? Depois ainda fica chamando o bichinho ainda para fazer carinho no bicho.
As pessoas ficam dando veneno para os animais na rua, quando tem cachorro na rua. Dá comida um dia, dá comida 2 dias, no terceiro dia coloca veneno, eu sei disso. E são pessoas, inclusive, do grupo. Estou falando aqui, é pessoas do grupo que têm animais em casa e que fazem isso. Então, só como exemplo, o que você esperaria da sua mãe se você estivesse fazendo isso com o seu irmão? Porque para muitos otários, o gato, o cachorro, o papagaio, o pardal, a rolinha, o pombo, a trucal, a arpia, a minhoca, a barata, a aranha, a cobra não tem consciência. O que houve foi uma limitação na nossa interação de diálogo, para que assim nós, como carrascos, não viesse prostituir em todos os sentidos com a criação. E mesmo assim, muitos já se prostituem, Então, infelizmente, tem aí esse problema. E nós, querendo ou não, herdamos isso dos nossos antepassados. Então, a maioria de nós olhamos uma criação aqui e ali e achamos que, que gracinha, é um bichinho. Olha aquele o instinto dele. Não. Ele é racional, assim como você. Da mesma forma que você conversa com o seu semelhante, humanoide, vamos dizer assim, a criação, ela conversa. E a linguagem da criação, a linguagem da ave, do peixe, do mamífero, do anfíbio, do réptil, a linguagem do inseto, a linguagem animal é única, é universal. É como se todo mundo falasse português. É como se todas as nações falassem o português. Entendeu? A única desgraça que houve foi que nós fomos separados de forma cultural por causa daquela guerra que aconteceu entre a própria família Anunnaki. Foram os Anunnakis que ensinaram dialetos diferenciados para cada porção de gente, de nação que eles criavam no mundo. Logo que faltava pouco para eles serem expulsos daqui, pela federação, através da confederação, cada pleiadiano, niburiano, melhor dizendo, cada niburiano, ele teve um reino aqui. Alguns se estabeleceram na América, seja ela do Norte, Central e do Sul, outros na Europa, outros no Oriente Médio, outros na Ásia, e eles ensinaram para cada um do qual estava ali sob a sua liderança a linguagem que eles queriam. Vamos dizer que eles são bilíngues, para vocês entenderem. Então, hoje eu falo o inglês, o alemão, o russo, eu falo o mandarim, um exemplo, tá? Aí eu escolho, um exemplo, eu vou lá e compro o estado do Acre, e faço do estado do Acre, eu compro da União, do governo brasileiro, o estado do Acre. Vamos supor que o estado do Acre está à venda, eu vou lá e compro. Aí eu faço do estado do Acre um país. Entro com pedido de reconhecimento na ONU, e crio ali o meu país. Então o Acre vai ser o país. Aí eu quero que o Acre tenha um novo dialeto. Então eu posso escolher entre as línguas que eu sei. Então é como se os niburianos tivessem a capacidade linguística, só para vocês entenderem, e pudessem ensinar cada um deles que tomou uma porção de terra, o seu povo, e os disciplinasse a isso. Por isso hoje tem o inglês, tem o espanhol, tem o hebraico, o aramaico, tem o mandarim e outras línguas que eu não vou saber aqui falar para você, tá bom? Então é dessa forma que funciona. Não foi por causa da Torre de Babel que a língua do homem foi confundida, não. Foi porque no final da guerra entre eles criaram para cada um criou para si uma respectiva nação. É como se a África ali, só para vocês entenderem, a África, os países que existem ali na África, cada um tem a sua língua, mas não tem aquela linguagem pura africana, ok? Então imagine que cada país ali na África fosse de um dos irmãos Anunnakis. Então cada um ia ensinar ali a cultura que quisesse e colocar ali a linguagem que quisesse.
para que nenhum deles se comunicassem abertamente um com o outro. Quando eles foram expulsos, né, houve aí essa mistura. Então houve ali um tentar do entendimento um com os outros, mas a linguagem verdadeira que deveria prevalecer em toda nação, eu, você, nós deveríamos falar o sumério antigo. O sumério antigo é a língua Anunnaki. Então, se você quer saber como é uma fonética, como é ouvir a fonética das palavras dos lemurianos, é você conseguir na internet aí um árabe antigo, a linguagem mais remota árabe, que eu me esqueci agora nesse momento para falar para vocês, mas vocês pesquisem aí, é você usar essa linguagem antiga árabe, você vai ver ali o som, o jeito que se fala, e você vai ver que aquela é a linguagem Anunnaki, pleiadiana, lemuriana. É a linguagem pura. É aquela linguagem que Anu, Antum, Enki e Enlil falam, que é a linguagem principal, é o dialeto principal, tá? É a linguagem nativa deles. Pessoal, voltando um pouco atrás, tá? Para não ficar vocês perdidos aí como cego no tiroteio. Eu não participei, tá? Em resumo dessa reunião. O que foi acertado ali foi que os governos deveriam se preocupar mais com as pessoas que estão sendo governadas por eles. Eu ia falar do governo brasileiro, acabei saltando para outro assunto, mas assim como os governos do mundo, o governo brasileiro é covarde, como qualquer outro governo do mundo, porque imagine só, se o Jair Bolsonaro autorizasse liberar as imagens que eu vi, que foi me mostrada por um general de 4 estrelas, amigo meu que eu não vou mencionar o nome. As imagens que na época ele me mostrou foram gravadas em VHS, né? As imagens estão muito boas, né? A filmadora muito boa, e as fitas VHS, a imagem então é em VHS, onde eu vi os destroços da nave, né? Do fato que aconteceu ali em Varginha. Eu vi os destroços e um pedaço da nave que foi mostrado ali. Vi alguns soldados com muito medo de se aproximar. Na filmagem mostra, inclusive, até um subtenente do Exército Brasileiro batendo e agredindo alguns soldados que tinham medo de se aproximar da nave alienígena. Eu vi isso na filmagem. Eu me lembro também que eu tinha visto um pouco acima, não era numa montanha não, era numa subida, num morrinho assim, né, uma distância, deixa eu tentar lembrar aqui, gente, quer ver? Porque a filmagem, né, eu vi foi numa televisão de 40 polegadas, a imagem VHS, quando você vê numa televisão digital, HD, né, a imagem fica meio, parece que ela fica com um zoom. Vamos colocar aqui, os militares estavam aqui, mais ou menos aqui uns 20, 30 metros aqui, estava um dos pedaços da nave. Aqui estavam outras partes quebradas da nave, do tamanho correspondente a um Fusca mesmo, que eu vi. Então vamos colocar assim, quando o sargento que estava realizando a filmagem, era um sargento porque esse suboficial, ele era muito agressivo. Tá? Na filmagem a gente viu que ele era muito agressivo. Quando ele exortava o sargento virou a câmera assim, eu vi a nave, da metade para o fim. Quando ele fez assim, eu vi os pedaços que eram do tamanho de Fusca, do tamanho de uma geladeira, tipo essa aqui assim, mas não na altura, tá? No comprimento. Porque foi muito rápido. O vídeo que eu vi, que o general me mostrou na época, ele tinha 4 minutos. Acho que assim, 4 minutos. E um outro lá tinha 1 minuto e pouco, que foi o momento da captura de um dos alienígenas, mas vamos colocar, quer ver? Vamos colocar assim uns 50 metros, tá? Se você quiser como referência o que é 50 metros, é de um poste de luz no outro poste de luz é 50 metros. Aí estavam um caminhão do corpo de bombeiro, aquele caminhão que tem um caminhão da Mercedes do bombeiro que tem a boleia assim,
arredondada, eu não sei o modelo daquele caminhão, e lá os militares do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais mesmo, né? Que na época usavam a mesma farda da Polícia Militar. De um tempo para cá que o bombeiro optou pela cor do fardamento diferente, mas a farda da polícia e do bombeiro eram iguais. E ali eu vi um oficial expulsando os militares do bombeiro, gritando para eles irem embora. Eu vi um Fiat 147 da Polícia Militar. Eu vi alguns policiais militares sendo hostilizados e expulsos do lugar, porque foi muito rápido, sabe? A movimentação foi muito rápida. E esses militares, esses soldados, né, que estavam sendo exortados e apanhando ali desse suboficial, eram soldados do serviço obrigatório. É aquele jovem que chega lá e alista, né, e ingressa na fileira militar através do serviço temporário mesmo, e depois de 3 meses ali recebe a sua boina. Não tem lá um treinamento muito convidativo, porque infelizmente, né, o Exército brasileiro ele não preza por esse treinamento a fio. Na minha opinião, aquele militar, aquele cidadão civil que ingressasse na fileira militar após o treinamento de 3 meses, ele deveria ser deslocado para servir na fronteira do país, já que não estamos em guerra. Depois do cumprimento de servir na fronteira, ele voltasse para sua base inicial, e ali talvez ele fosse dispensado ou ele fosse enganjado, né? Mas não, infelizmente o militar, durante os 3 meses, depois após os 3 meses, onde ele é conhecido como soldado ou segunda classe ou primeira classe, o que ele vai fazer é o serviço de faxina no quartel. Aí ele aprende a ser faxineiro, ele aprende a ser jardineiro, e por aí vai. Eu sou totalmente contra isso, não concordo com isso, entendeu? Eu acho assim que quando você ingressa na fileira militar, você recebe, nem que seja aquele treinamento básico mesmo, mas você vai ser mandado para a fronteira. Deixa a costa do Brasil ser patrulhada pela própria Marinha. Então quem alistou para a Marinha fica aqui. Um outro montante vai para o centro-oeste do país e para o norte, patrulhar os rios. O militar que se alista em São Paulo, Minas, Espírito Santo, do Exército Brasileiro, na Bahia, na região nordeste, vamos dizer assim, fossem todos remanejados para o eixo fronteirístico, entendeu? Um patrulhamento das Forças Armadas. Mas, infelizmente, ninguém tem interesse de fazer isso, né? Vamos ver se o presidente aí, Jair Bolsonaro, faz. Então, como eu vi essa filmagem que eu falei para vocês, esses militares do serviço obrigatório, esses soldados que estavam ali com medo, eles estavam chorando e estavam apanhando, entendeu? Porque uma coisa é você estar ali com um fuzil e ter postura no corpo de guarda, tirando serviço. Outra coisa é quando você se depara com algo que você nunca viu, né? Então, para mim, foi uma puta de uma covardia. E a maioria do pessoal do Exército Brasileiro me acompanha, vê os meus vídeos, sabe que eu estou falando a verdade. Só não vou falar aqui o nome do general por respeito a ele, porque ele confiou a mim. Mas é um general de 4 estrelas, né? Que é o cargo máximo que você consegue alcançar dentro do Exército. O cargo de marechal, né, que seria um general de 5 estrelas, o título de marechal, ele só é dado ao general de 4 estrelas, que é promovido quando há tempos de guerra. Fora isso, é um general de 4 estrelas mesmo. Ele me mostrou, né, essas filmagens, porque ele sabia do meu contato que houve em 2007, devido, né, à aproximação minha de novo com a fileira militar na época. Ele me mostrou porque ele queria ver qual seria a minha reação, porque se realmente eu tivesse contato com alienígena, eu não ficaria assustado. Já se eu não tivesse, eu ia ficar apavorado, na verdade. Então eu me procedi normalmente, mas eu vi sim esse vídeo que girava e rodava em torno de 4 minutos e um outro em torno de 1 minuto e meio. Esse de 1 minuto e meio foi onde eu vi um major do Exército Brasileiro obrigando um cabo e um primeiro sargento do Corpo de Bombeiro Militar do meu estado aqui transportar, né, essa tipologia humanoide alienígena que tem ali entre 1,60 m e 1,72 m.
e eles estavam numa rede assim feita, não era uma rede de pesca, era aquela rede, sabe essa rede que você usa para deitar na sua casa se você tiver? Bom, tem a rede ali que é aquela parte que é fechada, sabe aquela parte que é tricotada, que é mais aberta, espaçada, que vai pegar no gancho lá, tipo aquela rede ali, mas não era uma rede de pesca não, era uma rede de nylon, entendeu? E eu via que sob a pele, né, sobre o corpo dessa tipologia alienígena, que um dia eu falo dela para vocês, no próximo vídeo eu posso até falar mais abertamente para vocês sobre o pouco que eu vi nesse vídeo. Ele estava pingando, mas não era sangue, era o combustível da nave. Então, como a nave ela caiu, ela quebrou e espedaçou. Aqueles que sobreviveram e conseguiram andar pela cidade, foram vistas lá por aquelas 3 moças, aquele não estava machucado. Antes da nave cair, eles saltaram através de dispositivos tecnológicos, que inclusive estão ainda em Varginha e não foram encontrados. Ok? Na questão do corpo e do que pingava ali no corpo, é como se você jogasse óleo sobre eles e você visse ali, tivesse vendo o óleo escorrer e pingar. Quando eles estavam, o pessoal do bombeiro, né, o sargento e o cabo estavam ali segurando com muito custo, sob xingamento desse major da ESA ali, transferindo ali esse corpo ali para dentro de uma caixa, tá? É uma caixa mesmo. Esse líquido saía do corpo do alienígena porque era o líquido do combustível da nave, tá? Que é um combustível de propulsão que um dia eu explico para vocês, porque a maioria das naves que não... como é que eu vou dizer para vocês, gente? Vou deixar para o próximo vídeo, eu vou dizer, vai ser bem melhor para vocês, tá? É como se aquele ali fosse o plasma, né, de vida da própria nave. Então, ele é biológico. Tanto é que quando aquele militar da polícia militar tocou no alienígena e pegou ele pelos braços e colocou na viatura para levar ao hospital, ele só morreu por causa da composição biológica do combustível da nave. Ele não morreu por um parasita ou por um germe, né, do corpo do alienígena. Não, ele morreu por causa do componente biológico, bioorgânico do combustível. É como se a gasolina tivesse as partículas, né, biológicas vivas que alimentasse ali o fluxo da própria nave, ou seja, do próprio motor do carro. Então, ao contato com a pele, aquela bactéria componente do combustível inseriu naquele militar da polícia militar do meu estado aqui, por isso ele veio morrer, e por isso que o caixão dele foi lacrado. Você vê alguns ufólogos aí falando, né, que o caixão dele foi lacrado, ele teve que ser enterrado imediatamente. E ele foi enterrado só de forma superficial, porque 2 dias depois o corpo dele foi pego e levado para os Estados Unidos, tá? E ali foi deixado um corpo de um indigente. Essa foi a verdade, tá bom? E a única coisa que eles fizeram foi deixar um único osso na época, junto com o resto mortal que já ia entrar em decomposição de uma outra pessoa descaracterizada, que foi enterrada no lugar desse militar, porque esse militar ele foi transportado para os Estados Unidos, tá? Para ser estudado e para que o combustível fosse identificado ali no corpo dele e ver a mudança. O negócio foi tão grave, gente, fazer um resumo que já são 1 hora e 15 minutos, foi tão grave que quando o combustível da nave biológico, o combustível biológico da nave, que é como fosse o fluxo sanguíneo da própria nave, entrou em contato com a pele desse militar da polícia militar, ele começou a sofrer mutação, entendeu? E ele morreu por um período, mas ele ia voltar à vida, mas porém de uma outra forma, é como se ele fosse zumbificado. Então, como eu sei disso? Eu sei disso pelos passeios que eu fiz com a Guinachete, onde ela me mostrava o presente, o passado e o futuro, como foi o caso que eu mencionei quando eu e ela descemos no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Se você quiser saber sobre isso, veja o vídeo de número 10 lá no meu canal, né? Então, é complicado, galera. É complicado.
ele foi enterrado, literalmente ele foi enterrado mesmo, ele ali que foi enterrado. Depois de 3 ou 4 dias, me parece, eu não gosto muito de falar dessas coisas não, porque eu fico chateado, entendeu? Depois de, vamos colocar, arredondar para 4 dias, tá? Para não ter nenhum problema. Depois de 4 dias ele foi tirado dali, foi inserido ali o corpo de um indigente, foi tirado o fêmur do policial e colocado junto com o corpo desse indigente. Por quê? Porque esse indigente que foi enterrado sem fêmur. Então, se futuramente a família fosse querer fazer um exame para ver se realmente é ele que estivesse ali, as pessoas responsáveis por aquele exame, né, saberiam que teriam que usar a peça do fêmur para identificar. Hoje já não tem mais nem restos mortais, nem do indigente. Mas esse cidadão, esse policial, ele foi recebendo essa mutação. De fato, ele foi para os Estados Unidos, tá? Ele foi para os Estados Unidos e ficou como uma experiência mesmo em laboratórios americanos. Não do governo americano, mas porém de instituições muito mais... Não vou nem querer ficar falando desse assunto não, pessoal, mas enfim. Essa é a verdade que o fólogo nenhum talvez saiba, mas se eu falar, como estou falando aqui, se algum fólogo vier querer me entrevistar, ele vai pedir prova, o que eu posso dizer é isso, mas tudo no seu tempo será provado. Tá? Então vamos voltar para finalizar. Imagina se o Jair Bolsonaro ele divulgasse essas mesmas filmagens em VHS que eu vi, me mostrado por esse general. Imagina se o Jair Bolsonaro me mostrasse para nós as naves que estão sob poder, né, das Forças Armadas brasileiras. Imagina se o Jair Bolsonaro ordenasse que fosse mostrada as filmagens feitas nas pirâmides, na Amazônia, em Rondônia, em Roraima e no Acre, e no Pará também. Imagine se o Jair Bolsonaro autorizasse e ordenasse que a Força Aérea Brasileira divulgasse de fato fotos reais feitas e filmagens reais feitas pelo então irmão de farda meu, Coronel Holanda. Imagina se do nada ele surtasse e ordenasse que se divulgasse isso. Como o mundo ficaria? Kim Jong-un tentou fazer a mesma coisa e foi reprimido. E durante a negociação, diziam que a negociação estava sendo feita pelos testes de armas nucleares, que não tinha nada a ver. Era porque estava já com tudo preparado para mostrar ao mundo. O que ia ser feito ia ser uma coletiva de imprensa mundial, onde todos os meios de comunicações iriam mostrar abertamente o que ele estava falando, e durante a sua fala ele ia mostrar os objetos. Aí, os governos do mundo preocupados pediram para que ele não fizesse, e houve a negociação. Então, é dessa forma que há, gente. Né? Infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque é infelizmente mesmo. Então, pessoal, eu estou já cansado. Daqui a pouco eu vou sair com meu irmão. Meu irmão esteve em São Paulo recentemente e daqui a pouco ele está chegando aí. Então, para que não haja barulho, daqui a pouco também a moça que limpa aqui também está chegando. E eu vou me despedindo de vocês. Daqui a pouco o vídeo aqui, deixa eu ver aqui. Tá quase indo já. Daqui a pouco eu já... Deixa eu ver aqui. Não, já fiz o download já. Deixa eu postar aqui. Postei. Agora aguardar o processamento, né? Daqui a pouco esse vídeo vai estar... O vídeo que eu gravei mais cedo vai estar aí para vocês. E esse aqui eu posto amanhã. Beijo enorme no coração, tá? Eu sei que eu falei uma coisa aqui, uma coisa ali, mas é porque eu fico muito chateado, mas muito chateado mesmo, tá? Obrigado a todos aí. E lembrando, eu vou sempre usar esse cenário aqui atrás aqui, porque essa cozinha aqui que vocês estão vendo, aqui no fundo aqui a porta aqui, ó, aqui na da porta aqui, essa aqui, tá vendo como é que tá claro aqui na minha frente aqui? É porque ali é a piscina, a churrasqueira. Aqui tem uma mesa de bilhar, uma sinuca. O totó, um varal ali, depois eu mostro para vocês. E aqui é a área de lazer, que faz fundo com a outra rua que eu falei com vocês, que é de maior movimentação. A frente da casa é onde fica muita gente, né? Amigos do meu irmão que chega. Então essa área aqui é mais reservada. Tanto é que eu fechei a porta aqui atrás de mim, para que não haja incômodo. Essa cozinha aqui é uma cozinha só para atender a área da churrasqueira aqui fora. Tá bom? Gente, ó, beijo enorme no teu coração. Novamente, vai gostar de beijar o coração assim lá na casa
da mãe Joana. Os próximos vídeos eu vou gravar com a camisa que meu irmão me deu aqui, que é a minha de tenente, na época, quando eu era tenente, né? E eu acho melhor, porque fica uma coisa mais caracterizada. Porque eu não vou lá em casa buscar uma camisa com capitão escrita, não. Eu vou lá em casa, se eu for pra lá, eu vou ficar com preguiça de voltar aqui. Então, deixa eu ficar aqui uns dias com meu irmão aqui, boa. Mas então é isso aí, pessoal. Talvez eu não respondi da maneira que seria para responder, mas enfim, né? Paciência. Até o próximo vídeo. Tô cansado pra caramba.